Jesus coming back will be the answer to her sorrow's cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is done. God shall take away all sickness and the suffering here be right. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound 1,000 years and no tender end. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years will have no victory. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound 1,000 years will have no victory. After Jesus shall come back to earth again. Do you love Him? Oh, now see how the teachers has got it? They got charts and they go show 10 million people coming up here. All the Methodists, if it's a Methodist preacher, if it's a Pentecostal, all the Pentecostals coming, it will never touch it. Agora vocês veem como os mestres idealizaram isso? Eles têm quadros e eles mostram 10 milhões de pessoas subindo aqui. Todos os metodistas, se é um pregador metodista, se é um pentecostal, todos os pentecostais vindo. Não chegará nem perto disso. There'll be maybe one leave Jeffersonville, just somebody come up missing. They say, well, you never, the rest of them won't know. There'll be one leave Georgia. There'll be one leave in Africa. Será, talvez saia de Jeffersonville, simplesmente alguém desapareça. Dirão, bem, você nunca, os demais não saberão. Haverá que sairá da Geórgia. Estão vendo? Haverá que sairá na África. And let's say there'll be 500 people living will go in the translation. Now that ain't the church body. This is the bride. That ain't the church. This is the bride. See? E digamos que haveria 500 pessoas vivendo que irão na translação. Agora, esse não é o corpo da igreja. Esta é a noiva. Essa não é a igreja. Esta é a noiva. Estão vendo? The church will come up with the thousands. But that's in the next resurrection. They live not for the space of 1,000 years. See? A igreja subirá aos milhares, mas isso é na próxima ressurreição. Eles não vivem pelo espaço de 1000 anos, estão vendo? But in the bride, if 500 people left the earth this very minute, the world would know nothing about it. Amen. Jesus said to be one in a bed. Now take one, leave one. Mas na noiva, se 500 pessoas deixassem a terra neste exato minuto, o mundo nada saberia acerca disso. Jesus disse, estaria na cama, e eu tomarei deixarei That's at night time. There'll be 2 in the field. Over on the other side of the earth, I'll take one and leave one. And as it was in the days of Noah, so shall it be in the coming of the Son of Man. Isso é a noite. Estariam 2 no campo, do outro lado da terra. Eu tomarei e deixarei E como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Think everything will move just as common as it can be. A fanatic message will go by, and the first thing you know something, this minister going somewhere, he can never come back. He probably went to woods hunting. He's never returned no more. Pense, tudo se dará do modo mais habitual possível. Uma mensagem fanática passará e, de repente, este ministro indo para algum lugar, ele nunca mais voltou. Ele provavelmente foi à floresta caçar, ele simplesmente nunca mais voltou. And this fellow went somewhere. You know what happened? I believe that young girl, she must have been caught away somewhere. You know, somebody take that girl out and rapture, probably throw her in a river. She's nobody. E este indivíduo foi a algum lugar. Sabe o que aconteceu?
creio que aquela jovem, ela deve ter sido sequestrada em algum lugar, vocês sabem. Alguém pegou aquela moça e a violentou, provavelmente jogou no rio. Ela não estava com ninguém. 99 out of every, may say 1 out of every 100 million that ever know anything about it. There's somebody that's acquainted with say the girl's missing. Well, I can't understand. She never did leave like that. No. A metade disto, 99 de cada, posso dizer que 1 em cada 100 milhões chegará a saber acerca disto. Vejam, a não ser alguém que esteja familiarizado com ela, diga, a moça desapareceu. Ora, não consigo entender. Ela nunca se ausentou assim? Não. And when they say the graves will open, how's the graves going to open? When I haven't got time to get into this what I wanted to. I'm going to have to take it just to show you the simplicity of God. E quando dizem os sepulcros se abrirão, como se abrirão sepulcros? Quando eu não tenho tempo para entrar nisto, no que eu queria. Vou ter de falar disto, vejam, apenas para lhes mostrar a simplicidade de Deus. And that calcium, potash, and everything, when everything that's in you of materials only makes a spoonful. E esse cálcio, potássio e tudo mais, quando tudo que está em você de materiais só dá para uma colherada. That's right. And what that does, it breaks on back into spirit and life. God just speaks, the rapture comes. Isso mesmo. E o que isso faz? Volta a ser espírito e vida. Deus apenas fala e o arrebatamento vem. It ain't going out there and the angels come down and shove up the graves and get out an old dead carcass here. Não vai lá e os anjos descem e abrem os sepulcros com paz e tiram uma velha carcaça morta aqui. What is born of sin to begin with, but a new one, made in its likeness. You know, we have this will die again. See? Que é isto? Ela nasceu em pecado para começar, mas uma nova, feita em sua semelhança, vocês sabem. Estão vendo? Se tivermos isto, nós morreremos novamente. Estão vendo? Nobody say the graves will open, the dead shall walk out. That may be true, but not open the way you say open. See? That's right. See? It won't be like that. Ninguém, você diz, os sepulcros se abrirão, os mortos sairão. Isso pode ser verdade, mas não se abrirem da maneira que se diz. Está vendo? Isso mesmo. Está vendo? Não será desse jeito. It'll be a secret because he said he'd come like a thief in the night. He's already told us this, the rapture. Será um segredo, porque ele disse que viria como um ladrão de noite. Ele já falou isto, o arrebatamento. Then judgments will strike. Sin, plague, sickness, and everything, and people will cry for death to take them. When the judgment, Lord, why is this judgment upon us when you said it there be a rapture first? Então os juízos cairão, pecado, pragas, enfermidades e tudo mais, e as pessoas clamarão para a morte e levá-las na ocasião do juízo. Senhor, por que este juízo está sobre nós, quando disseste que haveria um arrebatamento primeiro? You say, it's already come, and you didn't know it. God hiding himself in simplicity. Oh, my. All right. It's already happening to do it now. Why don't believers believe the simple signs of his coming? They're expecting all these things that spoke of the Scripture, and the moon's going to go down in the middle of the sun, in the middle of the day, and there's going to be all kinds of things. Ele dirá, já veio e não o soubestes. Está vendo? Deus ocultando-se em simplicidade. Oh, que coisa! Muito bem. Isso tudo já aconteceu e não o soubestes, porque os crentes não creem nos simples sinais de sua vinda? Eles estão esperando por todas estas coisas que foram faladas na Escritura, e a lua vai se pôr no meio, ou o sol no meio do dia, e haverá todo o tipo de coisas. Oh, if we just had, I got the notes wrote here on it, see, to show what them things are. And we'll get it on the breaking of these seals this week anyhow, see? Oh, se somente tivéssemos, tenho as anotações feitas aqui sobre isto, veja, para mostrar o que essas coisas são. E tomaremos isto na abertura destes selos esta semana, de qualquer modo. Veja, está vendo? There it is, just where it's already past, and you didn't know it. See if it is. If the angel of the Lord will break them seals forth to it. Remember, seal them 7 mysterious thunders. See? Aí está, exatamente onde já aconteceu, e você não soube disso. Veja, se não é assim, se o anjo do Senhor abrir esses selos quanto a isto,
Lembre-se, está selado com esses 7 misteriosos trovões. Está vendo? Now, why can't people believe the simplicity of a humble bunch of people? See? And the voice of the signs of God. Why can't they believe it? Just like it always been. The true Word of God being made manifest. Agora, o que acontece? Porque as pessoas não podem crer na simples simplicidade de um grupo humilde de pessoas, veja, e na voz dos sinais de Deus, porque elas não podem crer nisto exatamente como sempre foi, uma verdadeira palavra de Deus sendo manifestada. They're too smart and too educated to believe the simple form of the written word. They want to put their own interpretation to it. It don't mean this, it don't mean that. See, it does mean that. É que elas são inteligentes demais e estudadas demais para crerem na simples forma da palavra escrita. Elas querem colocar sua própria interpretação nela. Ela não quer dizer isto, ela não quer dizer aquilo. Está vendo? Ela quer sim dizer isso. Listen, may I say this right quick now? Even the visions that God gives here at the place, it's so misunderstood. That's when you hear me on the tape say what the tapes say what the visions say. Escute, permita-me dizer isto rapidamente agora. Até as visões que Deus dá aqui no local são tão mal entendidas. É por isso que vocês me ouvem nas fitas dizer: diga o que as fitas dizem. Diga o que as visões dizem. Now, if you're wide awake, you'll see something. I hope I don't have to hold it in my hand and show you. See, it's here. Agora, se você estiver bem desperto, você verá algo. Está vendo? Espero que eu não tenha de segurar na mão e lhe mostrar. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Você está aqui. Yes, sir. Smart educationals miss it. The simple visions, when they're revealed in such simplicity, till it just covers the top of people's heads. Estamos no fim. Está vendo? Sim, senhor. Gente inteligente e instruída falha em ver isto. As visões simples, quando são reveladas em tal simplicidade que simplesmente passam acima da compreensão das pessoas. Está vendo? Because of seeing the vision told you all about going up there hunting. And you know, I just stumble people, and there God sent it up there for the very purpose to come back and interpret it right around short of the going of my mother and things like that. Porque eu tive a visão, contei-lhes tudo quanto a ir lá caçar e, vocês sabem, isso simplesmente fez as pessoas tropeçarem. E lá Deus enviou isto lá para esse exato propósito. E voltou e interpretou isso sem demora, mostrando a partida da minha mãe e coisas assim. They come back and told it beforehand, and it happened just exactly the way he said it would do. See? E então voltei e contei isto de antemão. E aconteceu exatamente da maneira que ele disse que aconteceria. Estão vendo? And yet John came right out there and confessed. He said, I'm not no Messiah, but I'm the voice of one crying in the wilderness. E ainda assim João saiu lá e confessou sem rodeios. Disse, não sou Messias algum, mas sou a voz do que clama no deserto. And then them very disciples say, why does the scribe say the scripture teach that Elias must first come? The simplicity of God goes just roots right over the top of people's heads. E então aqueles próprios discípulos disseram, porque dizem os escribas que a escritura ensina que é mistério que Elias venha primeiro? Estão vendo? A simplicidade de Deus simplesmente passa acima da compreensão das pessoas. Let me take this and then close. I will. With the help of God. See, look. Now, let's break this down then. I'm sorry to keep telling you all I go and then sorry to hold you. But just a few hours, we come back. Permitam-me tomar isto e então encerrar. Eu irei pela ajuda de Deus. Estão vendo? Vejam. Agora, vejamos isto em detalhes. Então, eu sinto muito ficar lhes dizendo que irei. Então, vejam, sinto muito segurá-los, mas só algumas horas nós voltaremos. Look, let's take a simple drop of ink. Everything is for a purpose. You gathered here this morning for a purpose. Amen. I eat at your house, Charlie. Nellie, you cooked for me for a purpose.
Veja, tomemos uma simples gota de tinta. Tudo é com um propósito. Vocês estão reunidos aqui esta manhã com um propósito. Eu, como na sua casa, Charlie, Nellie, a irmã cozinhou para mim com um propósito. Everything's for a purpose. This church is erected for a purpose. There's nothing without a purpose and a cause. Tudo é com um propósito. Esta igreja está edificada com um propósito. Não há nada sem propósito e sem causa. Let's take the simple drop of ink now. Can you hear me? Let's take a simple drop of ink and look at it. What is it, a drop of ink? Where did it come from? Tomemos a simples gota de tinta agora. Conseguem me ouvir? Tomemos uma simples gota de tinta e olhemos para ela. O que ela é? Uma gota de tinta. De onde veio? All right. Let's take this drop of ink. Now, it's black ink. Now, that ink is for a purpose. It can write my pardon out of a penitentiary. Muito bem. Tomemos esta gota de tinta agora. Ela é, e digamos que seja tinta preta. Agora, essa tinta tem um propósito. Ela pode escrever meu perdão numa pena para sair de uma penitenciária. He can write my pardon from a death cell. Is that right? He can write John 3:16 and save my soul by believing. Is that right? Amen. Or it can sign my death warrant. Amen. See? It can condemn me at the judgment bar. It's for a purpose. Is that right? Ela pode escrever meu perdão de uma cela da morte, não é mesmo? Ela pode escrever João 3,16 e salvar minha alma por crer nisto. Está certo? Ou pode assinar minha sentença de morte. Está vendo? Ela pode me condenar no tribunal. Tem um propósito para ela. Está certo? Let's look at that little ink and see where it comes from. Now, it's ink. It's been put together, chemicals and so forth, to become ink, and it's black. You drop it on your clothes, it'll stain it. Bem, consideremos esse pouco de tinta e vejamos de onde ela vem. Agora, ela é tinta. Ela foi feita de componentes químicos e assim por diante até se tornar em tinta. E ela é preta. Se você a derramar na roupa, ela a manchará. But we have manufactured a stuff called bleach. You women use Clorox, bleach. Well, I'll take that one drop of ink and drop it into a tub of bleach. Now, what happened to the ink? See? Mas nós fabricamos um produto chamado cloro. Vocês, mulheres, usam Clorox? Cloro. Bem, eu pego aquela gota de tinta e a deixo cair numa tina de cloro. Agora, o que acontece com a tinta? Estão vendo? Why? Bleach has been manufactured, invented, and manufactured chemicals together that'll break up that color so bad till you can't find it. Porque o cloro foi fabricado, inventaram e juntaram componentes químicos que irão decompor aquela tintura de tal modo que não se poderá mais encontrá-la. Now, part of the bleach is water. Water is H2O, which is hydrogen and oxygen, and both hydrogen and oxygen both are dangerous explosives, and then hydrogen and oxygen is actually ashes. That's what it is. That's right, chemical ashes. It's chemical ashes. Agora, parte do cloro é água. Água é H2O, que é hidrogênio e oxigênio. E tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, ambos são perigosos explosivos. E então, hidrogênio e oxigênio realmente são cinzas. É o que são, isso mesmo. Cinzas químicas, apenas cinzas químicas. Now put it together, you got water. But break it, you got hydrogen and oxygen. Just keep on going back. Agora junte-os e se tem água, mas separe-os, você tem hidrogênio e oxigênio e assim continua voltando. Now, in getting in this, let's take, now I cannot, now there might be chemists sitting here, and I want to say it because there will be chemists listening at it. I don't know the formula. Agora, entrando nisto, tomemos, e não posso, agora pode haver químicos sentados aqui. E agora quero dizer isto porque haverá químicos que ouvirão isto. Eu não conheço a fórmula. But I want to just explain it in my own humble way, trusting that God will reveal himself in it. Mas só quero explicar da minha própria e humilde maneira, confiando que Deus se revelará nisto. Look, I drop that drop of ink into a bleach. What happens? Immediately, the black stain is gone. You couldn't find it again if you had to. It's gone.
You'll never see it no more. What happened? Veja, eu derramo essa gota de tinta em um pouco de cloro. O que acontece? Imediatamente a mancha preta desaparece. Você não conseguiria encontrá-la de novo se tivesse de fazê-lo. Desapareceu. Você nunca mais a verá. O que aconteceu? Now, you don't see nothing come up from it? You don't. Why don't you? Because it's broke up. Now, science would say it turned back to its original acids. Agora, você não vê nada emergir dela. Você não vê. Por que não? Porque ela foi decomposta. Agora, a ciência diria, ela retornou a seus ácidos originais. What did the acids come from? See? Well, you say it come from certain things. All right? Say, for instance, like fumes made acids. Where did fumes come from? Well, it was, we'll say fumes was made by molecules. Where did molecules come from? From atoms. Where did atoms come from? Electronics. De onde vieram os ácidos? Está vendo? Bem, você diz, eles vêm de certas coisas. Muito bem. Digamos, por exemplo, como vapores fizeram os ácidos. De onde vieram os vapores? Bem, digamos que os vapores foram feitos de moléculas. De onde vieram as moléculas? De átomos. De onde vieram os átomos? De eletrônicos. Where did they come from? Cosmic light. See, you're plumb back a past finding of chemists now. And if it is a substance and a creation, it has to come from a creator. De onde eles vieram? Luz cósmica. Veja, você foi muito além do alcance dos químicos agora. E se é uma substância e uma criação, tem de vir de um criador. So you're not sitting here by chance. I'm not holding till 12:30 or 1 o'clock by chance. The footsteps of the righteous is the order of the Lord. See? Agora, você não está sentado aqui por acaso? Eu não estou segurando até 12:30 ou 1 hora por acaso. Os passos do justo são confirmados pelo Senhor. Está vendo? There's some reason for it. There's some reason for you to believe. There's some reason for you not to believe. It's like there's that ink. Há alguma razão para isto. Há alguma razão para você crer. Há alguma razão para você não crer. Do mesmo modo que com essa tinta. Now, let's break that down. Now, the first thing, say, after we bring it back as far as molecules. Agora vejamos isso por partes. Agora, a primeira coisa, digamos, depois de retornarmos verifiquemos até chegar às moléculas. Now we took molecule, I'd say, number 1 times molecule 9 times molecule 12. Now, if it had been 11, it would come out red. But it had to be 12 to make black. Agora, nós tomamos a molécula, eu diria, número 1 vezes a molécula 9, vezes a molécula 12. Agora, se tivesse sido a 11, teria dado vermelho, mas teve de ser 12 para fazer preto. Then we'll take that down to atom. It was atom 9, 6 times plus 4, 3, equal atom 16, 11. If it had been 16, 12, it might have been purple. See? Then you keep breaking it on down. It shows that there was a something back yonder to begin with. Então vejamos isso em termos de átomo. Foi átomo. E 9 a sexta vezes mais 4 a terceira é igual ao átomo 16 a 11ª. Se tivesse sido 16 a 12ª, poderia ter sido púrpura, está vendo? Então você continua dividindo. Mostra que houve alguma coisa no além para começar. That's only common sense. It's a creation, it has to have a creator. And it went out from a creator. And then it was determined and put into these different... Isso não é nada mais que bom senso. É uma criação. Ela tem de ter um criador. E saiu de um criador. Então foi determinado e colocado nestas diversas. Now science cannot take atom B 16 times 12 times 14 times whatever like that to make that. God had to do that. Agora, a ciência não pode tomar o átomo B 16 vezes 12 vezes 14
vezes o que quer que seja assim para fazer isso. Deus teve de fazer isso. And then it's brought down to a place to where it's got down into atoms, then science can begin to touch it. Then it comes out into molecules, then they can begin to see a little better. E então chegou ao ponto de entrar nos átomos, então a ciência pode começar a tocá-lo. Então resulta em moléculas, então eles podem começar a vê-lo um pouco melhor. Then it comes out from that into something else, and first thing it comes into chemicals, and then they blend these together. Então vai dali a alguma outra coisa. Então a seguir entra nos componentes químicos e então eles os combinam. Now, when man, before he sinned, I'm closing, but don't you miss it. When man sinned, he separated himself from God and crossed a great chasm and put himself in death on this side. He left there's no way back. Exactly. There's no way for him to get back. Agora, quando o homem, antes de pecar, estou encerrando, mas não percam isto. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus e cruzou o grande abismo e se colocou na morte deste lado. Ele partiu. Não há caminho de volta. Exatamente, não há como ele voltar. But then when he did, God accepted a substitute, which was a lamb or a goat or a sheep or something, for blood, which Adam spoke of, or Abel spoke of on the other side of the chasm. Mas então, quando ele fez isso, Deus aceitou um substituto, o qual era um cordeiro, ou uma cabra, ou uma ovelha, ou algo assim, pelo sangue, do que Adão falou, ou Abel falou, do outro lado do abismo. On that side, he's a son of God. He's an offspring from God. He's an inheritance of the earth. He can control nature. He can speak into existence. Why, he's a creator himself. He's an offspring of God. Daquele lado, ele é um filho de Deus. Ele é a descendência de Deus. Ele é uma herança da terra. Ele pode controlar a natureza. Ele pode ordenar que algo exista. Ora, ele próprio é um criador. Ele é descendência de Deus. But when he crossed, he separated his sonship. He's a sinner by nature. He's under the hands and dominion of Satan. And God took a sacrifice, a chemical of the blood, but the blood of bulls and goats did not divorce sin. Mas quando ele cruzou, ele separou sua filiação. Ele é um pecador por natureza. Ele está sob as mãos e o domínio de Satanás. E Deus tomou um sacrifício, uma química, do sangue, mas o sangue de touros e cabras não divorciava o pecado. It only covered sin. If I've got a red spot on my hand and cover it with white, the red spot's still there. See, it's still there. Somente cobria o pecado. Se tem uma mancha vermelha na mão e a cubro com branco, a mancha vermelha ainda está ali. Veja, ela ainda está ali. But God sent down from heaven a bleach for sin. It was the blood of His own Son. That when our confessed sin drops into God's bleach, try to fight it again. Mas Deus enviou do céu um cloro para o pecado. Foi o sangue do seu próprio Filho. Assim, quando o nosso pecado confessado cai dentro do cloro de Deus, tente encontrá-lo de novo. The color of sin goes back through the mediators and down through the time until it hits the accuser, Satan, and lays on him till the day of the judgment. O corante do pecado volta pelos mediadores, e no decorrer do tempo, até que chega ao acusador, Satanás, e fica nele até o dia do juízo. What happens to the Son? He becomes in perfect fellowship with the Father again, standing on his other side of the chasm with no remembrance of sin against him. No more, there's no more stain of bleach can be seen anywhere. He's free. Hallelujah. O que acontece ao Filho?
Ele entra em perfeito companheirismo com o Pai novamente, encontrando-se do outro lado do abismo, sem nenhuma lembrança de pecado contra ele. Não há mais mancha de cloro que possa ser vista em parte alguma. Ele está livre, aleluia! Just as that Clorox, that ink can never be ink no more because it's broke up and sent back again. And when confessed sin is confessed and been dipped into a man or a woman that's been dipped into the blood of Jesus Christ, it kills all symptoms. Exatamente como aquele Clorox ou aquela tinta nunca mais pode ser tinta, porque está decomposta e foi enviada de volta. E quando o pecado confessado é confessado e foi imerso um homem ou uma mulher que tenha sido imerso no sangue de Jesus Cristo, isso mata todos os sintomas. Every molecule of sin goes back to the devil and laid on him for that day of judgment, where his eternal destination will be thrown into a lake of fire. And the chasm is bridged and never to come in remembrance no more. Hallelujah. And a man stands justified as a son of God. Simplicity. E toda molécula de pecado volta para o diabo e fica nele até aquele dia do juízo, onde seu destino eterno será lançado no lago de fogo e o abismo é ligado por uma ponte e para nunca mais vir a lembrança. E o homem se acha justificado como filho de Deus. Simplicidade. Moses, or the blood of bulls and goats, with his confession in the Word of God. And God could take that simple man and put his words in his mouth. Moisés, debaixo do sangue de touros e cabras, com sua confissão na palavra de Deus. E Deus pôde tomar aquele homem simples e colocar suas palavras em sua boca. And he proved that he was Jehovah's servant. For he could walk out there and Jehovah spoke to him by vision. He walked out, stretched his hands towards the east. E ele provou que era servo de Jeová, porque podia caminhar por lá e Jeová falava com ele por visão. Ele saía, estendia as mãos em direção ao Oriente. And now remember, God has spoke to him. It's God's thought. God uses man. God spoke to him. It's right. He said, go stretch that rod in your hand towards the east and say, fly. E agora lembre-se, Deus tinha falado com ele. Esse era o pensamento de Deus. Deus usa o homem. Deus falou com ele, certo? Ele disse, vai e estende essa vara na tua mão em direção ao Oriente e dize, moscas. Moses, under the blood of that goat, sheep, walked out there and took that stick, reached towards the east. Thus saith the Lord, let there be flies. Never heard a fly. Walked on back. It's already spoke. Moisés, debaixo do sangue daquela cabra, ovelha, lá se foi e apanhou aquela vara. Estendeu-a em direção ao oriente. Assim diz o Senhor, haja moscas. Não ouviu nenhuma mosca. Foi-se, já foi falado. It's a thought, now it's spoke, it's expressed. It's the word of God then. It come into a human's lips. A simple man. Under the blood of a bull or goat. Era um pensamento, agora está falado, está expressado. É a palavra de Deus então. Ela veio aos lábios de um humano, um homem simples debaixo do sangue de um touro ou uma cabra. First thing you know, green fly begin to fly around. Next thing you know, they were 5 pounds per yard. What was it? Was the word of God spoken through Moses, the Creator. De repente, uma mosca verde começa a voar por perto. Logo em seguida, elas eram 5 libras por jarda. Que foi isto? Foi a palavra de Deus falada através de Moisés, o Criador. Because under the blood he was standing in the presence of God. Oh, and his own words wasn't his word. If you abide in me and my words abide in you, then ask what you will. Oh, this shall be given you. Where's the church standing at?
Porque debaixo do sangue ele se encontrava na presença de Deus, e suas próprias palavras não eram a sua palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então pedi tudo o que quiserdes. Isso vos será dado. Onde se encontra a igreja? Let there be frogs, and there was a frog in a country. Now, ours time, they were 10 foot deep in places. What was it? It was God the Creator, hiding himself in a simple man. Haja rãs, e não havia uma rã no país. No final de uma hora, elas eram 10 pés de profundidade em lugares. Que foi isto? Foi Deus, o Criador, ocultando-se num homem simples. I want to ask you something. If the blood of a bull or a goat be used for bleach, which can only cover, could put a man in position to speak the creative word of God and bring flies into his existence, why would you stumble at the bleach of Jesus Christ's blood who could speak a squirrel or something into existence? Don't stumble over simplicity. Agora, quero perguntar-lhes algo. Se o sangue de um touro ou de uma cabra for usado como cloro, o qual só pode cobrir, podia colocar um homem em posição de falar a palavra criativa de Deus e fazer moscas existirem? Por que tropeçaria você no cloro do sangue de Jesus Cristo, que pôde pronunciar a criação de um esquilo ou algo tal? Não faça isto. Não tropece na simplicidade. Believe that he still remains God. Oh, my. Pardon of sin. Oh, how I wish I could... Creia que ele ainda permanece Deus. Oh, que coisa! Perdão de pecado. Oh, como eu queria poder. Then Mark 11:22, you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you said will come to pass. Oh. You can have what you said. Então, em Marcos 11:22, se disseres a este monte, move-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que se fará o que disseste, oh, tu podes ter o que disseste. Oh, I've got 3 or 4 pages. We just got to leave it go. Thank you. God hiding himself in simplicity. Don't you see? There's something wrong somewhere. There's something wrong somewhere. When God makes a statement, he cannot lie. He made the promise. See? Que coisa! Tenho 3 ou 4 páginas. Simplesmente teremos de deixar passar. Obrigado. Deus ocultando-se em simplicidade. Não está vendo? Há algo errado em algum lugar. Há algo errado em algum lugar. Quando Deus faz uma afirmação, ele não pode mentir. Ele fez a promessa, está vendo? He hides in simplicity. It's so simple. The educated and scholars say, it's telepathy or something. No, it's a... Ele se oculta em simplicidade. É tão simples. Os instruídos e eruditos dizem, é telepatia ou algo assim. Vocês sabem, é uma... God can sweep himself back down through the streams of time and tell you back there just exactly what happened. Tell you just exactly what you are today and what you will be to come. Deus pode voltar no tempo e dizer-lhe exatamente o que aconteceu lá atrás, dizer-lhe exatamente o que você é hoje e o que você virá a ser. That's still by the bleach of Jesus Christ, who can take a sinner and bleach him into there, and he stands in the presence of God. Isso é ainda pelo cloro de Jesus Cristo que pode tomar um pecador e branqueá-lo para entrar lá. E ele se acha na presença de Deus. If ye abide in me and my words, then you can ask what you will of him. He that does believe on me, the works that I do shall he do also. Se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, podeis pedir o que quiserdes e será feito. Aquele que realmente crê em mim também fará as obras que eu faço. How you condemn me? Oh, did not your own law say that those who the word of God came to, the prophets, did not you call them gods? Como me condenais? Não disseram as vossas próprias leis que aqueles a quem a palavra de Deus veio, os profetas, não os chamastes vós deuses? And then how can you condemn me when I say I am the Son of God?
They fail to see it. They fail to see it. E então, como podeis condenar-me quando digo que sou o Filho de Deus? Eles falham em ver isto. Eles falham em ver isto. Now, church, in the coming messages from tonight on, don't fail to see it. See the day that we're living. And remember, the blood of Jesus Christ takes sin so far from you. And there's not even in the remembrance of God anymore. It takes all stain. Agora, igreja, nas mensagens vindouras desta noite em diante, não falhe em ver isto. Está vendo? Veja o dia em que estamos vivendo. E lembre-se, o sangue de Jesus Cristo leva o pecado para tão longe de você que nem estão mais na memória de Deus. Ele tira toda a mancha. Sin had left the crimson stain. He washed it white as snow. And before the throne, I stand in Him complete. O pecado tinha deixado uma mancha carmesim. Ele a levou deixando-a branca como a neve. Então, diante do trono, eu me encontro completo nele. Oh my, how can I be complete? How can I be complete? Because of blood. Not me, but that blood stands between God and me. Oh, que coisa! Como posso ser completo? Como posso ser completo? Por causa do sangue. Não eu, mas esse sangue permanece entre Deus e eu. I accepted it and He put it, I'm a sinner, but He's God. Amen. But the chemistry stands between me, the kill of sin, so God sees me just as white as the water that's in the bleach. Eu aceitei, e ele colocou isto, eu sou pecador, mas ele é Deus. Mas a química permanece entre mim, a matança do pecado, de modo que Deus me vê tão branco quanto a água que está no cloro. The sin is gone. He can't even reach Him because there's a sacrifice laying there. Meu pecado se foi, nem mesmo pode chegar a ele, porque há um sacrifício que se encontra lá. Where's our faith to believe the simple word of God? Just what God said, take Him at His word. God hides Himself now in simplicity in a humble little bunch. But one of these days, He'll manifest Himself as He always has in the days past by. Do you love Him? Onde está nossa fé para crer na simples palavra de Deus? Foi só o que Deus disse para tomá-lo em sua palavra. Deus se oculta agora em simplicidade, num grupinho humilde, mas um destes dias ele se manifestará como sempre fez nos dias passados. Vocês o amam? Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. You love Him? My, isn't He wonderful? I hope and I trust that the message will produce what it was intended to do. That'll get you to a place that you don't look for flowery things or some. When you see God in greatness, look how humble it is, and then you'll see God. Vocês o amam? Que coisa! Ele não é maravilhoso? Espero e tenho confiança que a mensagem produzirá o que se pretendeu, que os leve à posição de não procurarem coisas floridas, ou alguma, quando vocês virem Deus em grandeza, vejam quão humilde é, e então vocês verão a Deus. Don't look for Him. When Elisha was back in that cave, the smoke went across, blood, thunder, lightning, and see all these kind of sensations we've had. Blood in the face and in the hands and sensations and everything. Não o procurem. Quando Eliseu estava lá naquela caverna, a fumaça passou, sangue, trovão, relâmpago, e veja, todos estes tipos de sensações que temos tido. Sangue no rosto e nas mãos e sensações e tudo mais. It never bothered that prophet. He just laid there.
but he heard a still, small voice. What was it? The Word. Then he covered his face and walked out. See? That was it. Isto nunca incomodou aquele profeta. Ele simplesmente permaneceu lá até que ouviu uma voz mansa e delicada, que foi ela, a palavra. Então ele cobriu o rosto e saiu. Veja, foi isto. Remember, friend, don't look for great big... You say God, He speaks of great big things. There will come a time, there will be this, that, the other, great big things. Lembre-se, amigo, não procure grandes... Você diz, Deus, Ele fala de coisas muito grandes. Virá um tempo em que haverá isto, aquilo ou aquilo mais. Coisas muito grandes. I hope you're catching what I'm talking about. Great big things, see? Oh, when this comes to pass, it'll be great big like this, and it'll be so humble, you'll miss the whole thing. Just go around. Espero que esteja entendendo do que estou falando. Está vendo? Coisas muito grandes, veja. E quando acontecer, será grande assim. E será tão humilde que você falhará em ver a coisa toda. Simplesmente seguirá em frente. See, you look back and say, well, that never did come to pass right over the top and you never even seen it. Just went on. See, it's so simple. God lives in simplicity. To manifest Himself in greatness. Está vendo? E olhará para trás e dirá, bem, isso nunca veio a... Veja, passou direto por cima e você nem mesmo o ouviu. Simplesmente passou. Veja, é tão simples. Está vendo? Deus vive em simplicidade. Veja, para se manifestar em grandeza. What makes Him great? Because He can simplify Himself. A big, great man can't simplify himself. He's got to be a dignitary. See? But he ain't big enough yet. When he comes big enough, then he comes down like this. Can humble himself. O que o torna grande? Porque ele pode tornar-se simples. Um homem de grande vulto não consegue tornar-se simples. Ele tem de ser um dignitário, está vendo? Mas ele ainda não é suficientemente grande. Quando ele chega a ser grande o bastante, então ele desce assim. Veja, pode se humilhar. The old saint said up there in Chicago, that fellow went up with all the education things, said if he come down, whipped out, head hanging down, walking out defeated. He said if he had went up the way he come down, he'd have come down the way he went up. Amen. Well, that's right. See? Como o velho santo disse lá em Chicago, aquele indivíduo subiu com toda a instrução e coisas assim. Disse, ele desceu derrotado, de cabeça baixa, saindo derrotado. Ele disse, se ele tivesse subido da maneira que ele desceu, teria descido da maneira que subiu. Bem, isso mesmo, está vendo? Humble yourself. Just be humble. Don't try to be peculiar. Just love Jesus. Say, Lord, if there's any guile in my heart, if there's anything wrong, Father, I don't want to be like that. You take it away. I don't want to be like that. Humilhe-se. Simplesmente seja humilde. Não tente ser peculiar. Somente ame a Jesus. Está vendo? Diga, Senhor, se há algum dolo em meu coração, se há alguma coisa errada, Pai, não quero ser assim. Tira isto. Não quero ser assim. Oh, I want to be numbered as one of them in that day, Lord. And I see the day approaching. You see these seals begin, if God will open them to us. And remember, He alone can do it. Amen. We're depending on Him. God bless you. Oh, quero ser contado como um deles naquele dia, Senhor. E vejo o dia se aproximando. Vejam, estes selos começarem, se Deus os abrir para nós. Lembrem-se, só Ele pode fazer isto. Estamos dependendo dEle. Deus os abençoe. Now I suppose our pastor will have a word for you to say, or for him to say, rather, to you before we meet again this afternoon. And I think the service will, a song service at 6:30, Pastor. And it's... E agora suponho que nosso pastor tenha uma palavra para vocês, para dizer, ou para ele dizer, melhor dizendo, a vocês, antes que nos encontremos novamente esta noite. E acho que o culto irá, a parte dos cânticos, às 6:30, pastor? E isto é... 6:30, and it's... The doors open at 6. Song service will start at 6:30. And Lord willing, I'll be speaking tonight on the subject of the seven sealed book. 6:30. E as portas se abrem às 6. A parte dos cânticos começará às 6:30.
E querendo o Senhor, estarei falando hoje à noite sobre o tema do livro selado com 7 selos. And then Monday night, the white horse rider. Tuesday night, the black horse rider. Wednesday night, the grizzled horse, the pale horse, and the red horse rider. E então, segunda-feira à noite, o cavaleiro do cavalo branco. Terça-feira à noite, o cavaleiro do cavalo preto. Quarta-feira à noite, o cavalo cinzento, o cavalo amarelo e o cavaleiro do cavalo vermelho. And then go into the 6th, 4th, 5th, and 6th, and then Sunday night, next Sunday morning, maybe, healing service, I don't know. E então entrar no sexto, quarto, quinto e sexto, e então domingo à noite. No próximo domingo de manhã pode ser o culto de cura. Não sei. Now remember, we're dedicated to the Lord, ourselves, and the church for the service of God. God bless you. Agora lembrem-se, estamos dedicados ao Senhor, nós e a igreja para o serviço de Deus. Deus os abençoe. I'm 1 hour late. Will you forgive me? I don't mean to do that. But see, I just to be with you this week, and I'll be leaving again. Eu estou 1 hora atrasado, vocês me perdoam? Eu não, vejam, não é minha intenção fazer isso, mas vejam, eu somente estarei com vocês esta semana, então partirei novamente. And I don't know where I'll be going, just where He leads. And I want to spend every minute I can because I want to spend eternity with you. God bless you now, Brother Neville. E não sei para onde irei, somente aonde Ele guiar. E quero empregar cada minuto que puder, porque quero passar a eternidade com vocês. Deus os abençoe. Agora, irmão Neville. We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful